Hoje, vamos dar uma olhada nesta floresta oculta e intocada que foi descoberta. A ciência é um campo enorme, repleto de tantas disciplinas que estão continuamente avançando. Quer se trate das últimas pesquisas ecológicas ou observando o que está acontecendo em nosso sistema solar, com certeza haverá algo novo sendo pesquisado e anunciado a qualquer momento. A misteriosa floresta está parada no tempo, a centenas de quilômetros da costa. Os cientistas descobriram a origem de uma misteriosa floresta de mangue sem litoral no coração da península de Yucatán, no México. Normalmente, as árvores dessa espécie, conhecidas como manguezais vermelhos ou Rhizophyra mangue, crescem apenas em água salgada, ao longo de litorais tropicais. Mas essa floresta está localizada perto do rio San Pedro, no estado de Tabasco, a mais de 125 milhas, 200 quilômetros, do oceano mais próximo. De alguma forma, esses manguezais se adaptaram para viver exclusivamente neste ambiente de água doce no sudeste do México. Exatamente como esse enigma ecológico surgiu confundiu os cientistas. Mas agora, uma equipe internacional e multidisciplinar de pesquisadores revelou que esse ecossistema fora do lugar começou a crescer cerca de 125 mil anos atrás, quando o nível do mar estava muito mais alto e o oceano cobria a maior parte da região. A parte mais surpreendente deste estudo é que fomos capazes de examinar um ecossistema de mangue que ficou preso no tempo por mais de 100 mil anos. Disse o autor principal Otávio Aburto Oropesa, ecologista marinho do Instituto Scripps de Oceanografia da Universidade da Califórnia, San Diego, disse em um comunicado. Foi como montar um mundo perdido, acrescentou. Como foi parar lá? Os pesquisadores começaram a estudar o sistema de manguezais de San Pedro apenas recentemente. Mas a população local tem desfrutado desse ecossistema único por gerações. Eu costumava pescar aqui e brincar nesses manguezais quando criança, mas nunca soubemos exatamente como eles chegaram lá, coautor Carlos Borello, botânico da Universidade Autônoma Juarez de Tabasco, no México, que cresceu perto da floresta, disse na declaração. Essa foi a questão motriz que uniu a equipe, para descobrir como esse ecossistema costeiro acabou abandonado a tantos quilômetros da costa em um ambiente estranho. Os pesquisadores analisaram o DNA das árvores de mangue para ver como eram diferentes de outras populações de mangue. Os genomas dos manguezais acumulam mutações a cada geração a uma taxa de cerca de uma em cada 300 milhões de letras do código genético, que serão transmitidas às gerações futuras. Disse Richard Nichols, geneticista evolucionista da Universidade Queen de Londres, que não era envolvidos com o estudo, disse Live Science. Contando o número de diferenças entre dois genomas, é possível estimar o número de gerações, desde que esses dois genomas compartilharam um ancestral. Esta é uma das maneiras mais precisas até agora, quando duas populações ficaram isoladas. Se duas populações ficaram isoladas uma da outra, os ancestrais comuns mais recentes dos indivíduos de diferentes populações devem ser anteriores ao período de isolamento, disse Nichols. Com base no número de mutações genéticas acumuladas no DNA dos manguezais, a equipe determinou que os manguezais foram isolados dos manguezais costeiros geograficamente mais próximos por cerca de 125 mil anos. Como os níveis globais do mar estavam muito mais altos 125 mil anos atrás devido às temperaturas atmosféricas mais altas, os pesquisadores suspeitam que a área já foi um litoral. Portanto, o manguezal provavelmente criou raízes enquanto o oceano estava mais alto e conseguiu sobreviver depois que recuou aos níveis modernos, deixando o ecossistema costeiro preso no interior e forçando-o a se adaptar às condições de água doce fornecidas pelo rio San Pedro, mudando o nível do mar.
Os níveis globais do mar aumentaram e caíram muitas vezes ao longo da história da Terra, devido, em parte, a mudanças sutis na órbita da Terra ao redor do Sol que fazem com que o planeta receba mais ou menos radiação solar, de acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Durante os períodos em que a Terra recebe a menor quantidade de radiação, conhecidos como máximos glaciais ou idades do gelo, a temperatura atmosférica cai e os mantos de gelo cobrem áreas muito maiores nas regiões polares. Quando o planeta recebe a maior quantidade de radiação, conhecido como período interglacial, a temperatura sobe e as camadas de gelo derretem, liberando mais água para os oceanos. O último período interglacial terminou há cerca de 120 mil anos, segundo a NOAA, o que se alinha com a teoria dos pesquisadores sobre o manguezal e a elevação do nível do mar. No entanto, os modelos anteriores não previam que os níveis do mar naquela época seriam altos o suficiente para cobrir a floresta de mangue, que atualmente está 30 pés, 9 metros, acima do nível do mar. A região ao redor da floresta é tão baixa que uma mudança relativamente pequena no nível do mar pode produzir efeitos dramáticos no interior. Então, embora os modelos anteriores apenas subestimaram ligeiramente o aumento do nível do mar, eles subestimaram maciçamente quanto da região teria sido submerso, de acordo com a declaração. Os pesquisadores esperam que as descobertas possam ajudar a prever como a região pode ser afetada por aumentos do nível do mar induzidos pelas mudanças climáticas no futuro. Estudar essas adaptações passadas será muito importante para entendermos melhor as condições futuras em um clima em mudança, disse Aburto Oropesa. Relíquia antiga. Os pesquisadores descreveram a floresta de mangue do rio São Pedro como uma relíquia, um ecossistema que sobreviveu a um período anterior. E não foram apenas os manguezais que conseguiram sobreviver. O mesmo aconteceu com cerca de 100 outras espécies que prosperaram no oceano antigo ou próximo a ele, incluindo peixes, tartarugas e plantas, de acordo com o comunicado. Esta descoberta é extraordinária, disse o coautor Felipe Zapata, geneticista da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no comunicado. Não apenas os manguezais vermelhos aqui com suas origens impressas em seu DNA, mas todo o ecossistema lagunar costeiro do último interglacial encontrou refúgio aqui. Os pesquisadores não têm certeza de como os manguezais e as espécies que vivem entre eles foram capazes de se adaptar às condições de água doce, mas outros pesquisadores agora podem usar o site para investigar essas questões. Certamente há mais a descobrir sobre como as muitas espécies neste ecossistema se adaptaram às diferentes condições ambientais nos últimos 100 mil anos, disse Aburto Oropesa. No entanto, sem o status de proteção, a floresta pode estar em perigo. Na década de 1970, um plano de desenvolvimento equivocado fez com que grandes partes da região fossem afetadas pelo desmatamento, e os manguezais evitaram a destruição por pouco. Mas a floresta ainda é muito vulnerável a uma situação semelhante no futuro. Esperamos que nossos resultados convençam o governo de Tabasco e a administração ambiental do México da necessidade de proteger este ecossistema, escreveram os pesquisadores em seu artigo. A história dos ciclos glaciais do Pleistoceno está escrita no DNA de suas plantas, esperando que os cientistas a decifrem.